Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos dar continuidade na nossa aula de produtos com vetores. No vídeo passado, nós trabalhamos o produto escalar. Hoje vamos ver o produto vetorial. Vamos nessa? Bom, então sejam U e V dois vetores no espaço. Definimos o produto vetorial UXV. Opa, primeira diferença de produto escalar para o produto vetorial. Lembre que o produto escalar a gente denotava por um ponto, né? O produto vetorial a gente vai usar o símbolo de multiplicação x, tá bom? Então fica o vetor U, x, o vetor V. Então cuidado para não confundir as notações, ok? Então, ó, o produto vetorial, ele é o vetor com as seguintes características. Ele tem comprimento dado por norma de U vezes norma de V vezes seno de θ. Ou seja, pessoal, o que está falando aqui? Está falando que o produto vetorial, ele vai ser um vetor. Outra diferença, lembra que o produto escalar dava um número. Agora o produto vetorial vai dar um vetor. Então ele vai ser um vetor que tem esse comprimento. Vai ser a norma de U vezes a norma de V vezes o seno de θ. Ele tem o quê? Ele tem a direção perpendicular a U e a V. Ou seja, esse vetor, ele vai ser perpendicular tanto a U quanto a V. Isso daqui, pessoal, é muito importante, tá bom? Essa propriedade do produto vetorial nós vamos utilizar muito ainda, ok? E tem o sentido dado pela regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Se o ângulo entre U e V é θ, giramos o vetor U de um ângulo θ até que coincida com V. E acompanhamos esse movimento com os dedos da mão direita. Então o polegar vai apontar no sentido de U vetorial V. Então, ó, só para dar uma explicação, tá bom? O que você vai fazer? Você vai colocar a mão aqui em cima, tá bom? Do U, ok? Vai apoiar a sua mão no U. E você vai rodar a sua mão até chegar no V. A hora que você fizer isso, você vai ver que o seu dedão vai estar o quê? Apontando nessa direção. E esse vetor aqui vai ser o U vetorial V, ok? E só para não esquecer vocês, o produto vetorial resulta em um vetor, tá? E não esqueça. E além de ele resultar num vetor, o que nós sabemos? Que ele é perpendicular tanto a U quanto a V, ok? Bom, agora, antes de eu definir como que é calculado o produto vetorial através de coordenadas, vamos aprender o que são os vetores canônicos, ok? Ó, os vetores I, definido como sendo 1, 0, 0, o J como sendo 0, 1, 0 e o K, definido como 0, 0, 1, eles são vetores unitários, ou seja, eles têm comprimento 1 e são paralelos aos eixos coordenados. Qual que é a importância desses vetores, pessoal? É que todo vetor U, tá? Pode ser escrito como uma soma de múltiplos escalares de I, J e K. Ou seja, a gente consegue fazer uma combinação linear entre eles. Como assim, professor? Assim, ó, pega o vetor U, que é o 1, o 2 e o 3. Concordam que esse vetor, ele é a soma dos vetores U1 vezes 0, 1, 0, 0, mais 0, U2, 0 e 0, 0, 3? Agora, esse U1 é um número, não é? É como se ele fosse escalar. Já que ele é um escalar, eu posso falar que é como se fosse esse vetor 1, 1, 0, 0 é o 1 vezes o 1, 0, 0. Esse vetor é o U2 vezes 0, 1, 0. E esse vetor é o U3 vezes 0, 0, 1. Ou seja, pessoal, o vetor U, ele é escrito como sendo o 1 vezes o vetor I, mais o 2 vezes o vetor J, mais o U3 vezes o vetor K. Ou seja, o que nós observamos? Que o U, ele é uma combinação linear do I, J, K. Quando a gente fala de combinação linear, pessoal, nós estamos falando que ele é o quê? Que ele é um múltiplo escalar do I, mais um múltiplo escalar do J, mais um múltiplo escalar do K. Ok? Bom, agora, já que eu sei essa proposição, agora eu posso fazer o quê? Eu posso definir como é calculado o produto vetorial utilizando o quê? Coordenadas. Então, ó, se o U é o vetor U1, U2, U3 e o vetor V é o V1, V2, V3, o produto vetorial entre U e V nada mais é do que você fazer o determinante dessa matriz aqui, ó, onde a primeira linha é o IJK,
A segunda linha são as coordenadas do vetor u e a terceira linha é as coordenadas do vetor v. Como assim, professor? Vamos fazer esse determinante, ó. Fazendo esse determinante, a gente vai chegar nessa daqui, nessa expressão, tá? O que você vai fazer? Vai fazer assim, ó. Vetor i vezes u2, v3, tá bom? Vai fazer j vezes u3, v1. Vai fazer o k vezes v2, u1. E vai fazer normal. Você vai usar a regra de Sarri, ok? Aqui eu estava fazendo sem repetir as colunas. Você pode repetir normalmente, tá bom? Fazer o determinante do jeito que você sabe, o determinante 3 por 3. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o i e o jk em evidência. Colocando o i e jk em evidência, você chega nessas coordenadas, ok? Ou seja, lembra que nós falamos que todo vetor ele é escrito como combinação linear de i, j e k? Ou seja, ó, essa daqui são exatamente quem? As coordenadas do seu vetor. Ou seja, o u vetorial v, ele vai ter essa primeira coordenada, essa vai ser a segunda coordenada e essa vai ser a terceira coordenada. Vamos ver o exemplo para ficar mais fácil. Ó, dados o vetor u e v, olha aqui. Então eu quero fazer o u vetorial com v, ok? A gente viu que era o quê? Que é eu fazer o determinante de i, j, k, segunda linha, o vetor u, então 1, 2, 3, e na terceira coluna, na terceira linha, o vetor v, menos 1, 1 e 2. Bom, fazendo esse determinante vai ficar assim, ó, 4i menos 3j mais k mais 2k menos 3i e menos 2j. Fazendo essas operações vai resultar em i menos 5j mais 3k. Ou seja, quer dizer que as coordenadas de u vetorial com v é exatamente quem? É exatamente 1, menos 5 e 3. Ok? Agora vamos fazer o v vetorial u. Então o que vai mudar? V vetorial u vai ser primeira linha o ijk. A segunda linha vai ser agora o v, então menos 1, 1 e 2. E na terceira linha vai ser o 1, 2, 3. Bom, fazendo esse determinante novamente, vai dar agora menos i mais 5j menos 3k, ok? Ou seja, quais são as coordenadas de v vetorial u? As coordenadas de v vetorial u é menos 1, 5 e menos 3. Então tome muito cuidado. Quando a gente estava trabalhando com produto escalar, lembra? No produto escalar, a gente tinha o quê? A gente tinha que ele era comutativo. Agora, no produto vetorial é comutativo? Não, né? Observem que não deu o mesmo vetor, tá bom? Certo? Então tome cuidado. U vetorial com V não é igual a V vetorial com U. Agora, nas propriedades, a gente vai ver o que acontece. Então, olha aqui, ó. Se eu tenho que U, V e W são vetores e alfa e lambda são reais, eu posso falar que o U vetorial com V é igual a menos o V vetorial com U. Pessoal, isso daqui vem das propriedades de determinante, tá bom? Quando a gente troca duas linhas, o determinante altera de sinal, tá bom? Ou seja, inverte o sinal. Então, por isso que acontece o quê? O U vetorial V é igual a menos o V vetorial U. Então, tem que tomar cuidado com isso, ok? No produto vetorial, vale, tá bom? A distributiva. Então, ó, U vetorial com V mais U vetorial com W. Lógico, você tem que tomar cuidado com o quê? Se o U tá do lado esquerdo do V e do W, ele também tem que continuar do lado esquerdo do V e do W. Porque depois não pode trocar de lado, porque senão você está afirmando que vale o quê? A comutativa, tá bom? Aqui, lambda vezes U vetorial V, eu também posso associar esse lambda. Então, eu posso fazer primeiro o vetorial e depois multiplicar o lambda, ou posso fazer lambda U e depois fazer o vetorial, ou posso fazer primeiro o quê? Lambda V e depois fazer o U vetorial com lambda V, ok? O vetorial com V, ele vai dar vetor nulo sempre que o U, o quê? Sempre que o U for múltiplo do V ou o V for múltiplo de U. Então, ó, se você tem que U e V são múltiplos, a gente sabe o quê? Que o produto vetorial vai dar 0, ok? E o produto vetorial de U com U também dá o vetor nulo, ok? Por que também dá o vetor nulo? Olha, porque o U não é múltiplo do U?
então, obrigatoriamente, vai acontecer o quê? Vai acontecer de dar um vetor nulo, ok? Então, essas daí são as propriedades. Agora, pessoal, uma propriedade importantíssima de produto vetorial é o quê? É essa daí. Essa daí é a aplicação principal do produto vetorial, tá bom? A área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V é a norma de U vetorial com V. Então, observem aqui essa figurinha, ó. Eu tenho o vetor U e o vetor V. Com eles, eu posso criar um paralelogramo, ó. Completo V aqui, completo U aqui. Criei esse paralelogramo. Com a área desse paralelogramo é exatamente a norma de U vetorial com V. Vamos ver por quê? Vamos lá. Primeiro, qual que é a área de um paralelogramo? É base vezes altura, ok? Então, eu preciso saber a base e saber a altura. Olhando na nossa figura aqui, nós temos o quê? Que a base desse paralelogramo é o comprimento do U. Então, eu posso falar que a base é a norma de U. Então, falta só descobrir o quê? O valor de H. Então, observe aqui, ó, eu tenho que o seno de θ é cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é V. Norma de V, né? Por que norma? Porque nós estamos falando de comprimento, né? Então, fica sobre a norma de V. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho que o H é igual à norma de V vezes o seno de θ. Agora, vamos para a área. Então, fica o quê? A é igual a base vezes a altura. E aí, então, eu tenho que a base, nós já comentamos que é a norma de U, e a gente sabe que a altura é a norma de V seno θ. Pessoal, o que é norma de U vezes norma de V vezes seno de θ? A gente viu lá na definição, no primeira fala que eu falei, que o quê? Que é o comprimento da norma de U, do U vetorial com V. Ou seja, a área desse paralelogramo realmente é o quê? É a norma do U vetorial com V, ok? Vamos ver alguns exemplos. Seja P igual a 3, 2 e 0, o Q 0, 4 e 3 e o R 1, 0 e 2, tá? Eu quero calcular a área do paralelogramo formado pelos vetores PQ e PR, ok? Então, agora eu quero encontrar a área do paralelogramo formado por PQ e PR. É como se fosse aqui, ó, o PQ e o PR, ok? E também quero calcular a área do triângulo PQR. Então, vamos lá. PQ, primeiro. Já que eu tenho que saber o PQ, o que é o PQ? O PQ é Q menos P. Q menos P. Então, vamos lá. O Q é 0, 4 e 3 e o P é 3, 2 e 0. Então, 0 menos 3 dá menos 3, 4 menos 2 dá 2 e 3 menos 0 dá 3. Agora, eu preciso do PR. Então, o PR vai ser R menos P, então vai dar 1, 0 e 2 menos 3, 2 e 0. Então, 1 menos 3 menos 2, 0 menos 2 menos 2 e 2 menos 0 dá 2. A gente viu o quê? Que a área do paralelogramo é exatamente quem? A norma do produto vetorial entre PQ e PR. Então, eu vou calcular agora o produto vetorial. Então, o produto vetorial entre PQ e PR, então é determinante de IJK, o PQ, que é menos 3, 2 e 3, e o PR, que é menos 2 e 2. Ok até aqui? Calculando esse determinante, a gente chega em 10i mais 0j mais 10k. Ou seja, qual que é então as coordenadas do produto vetorial entre PQ e PR? É 10, 0 e 10. Ok? Agora, vamos calcular então a área do paralelogramo. A área do paralelogramo é a norma desse vetor. Então, a norma de U vetorial com V é raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso daqui dá raiz de 200, racionalizando, dá o quê? Dá 10 raiz de 2. Ou seja, depois de simplificar, temos 10 raiz de 2. Então, essa daí é a área do quê? É a área do paralelogramo. Agora, eu quero calcular a área do triângulo PQR. Então, considere aqui, ó, se considerarmos os vetores PQ e o PR, temos que a área do triângulo será metade da área do paralelogramo. Observe aqui na figura, ó. Eu tenho o PQ e o PR. O paralelogramo é tudo isso daqui. A hora que eu corto ele aqui no meio, dá exatamente quem? Dá exatamente o seu triângulo, tá? Então, a área do paralelogramo é a norma
do produto vetorial entre o PQ e o PE. A área do triângulo vai ser o quê? A metade da área do paralelogramo. Então, a área do triângulo é a metade da norma de U vetorial com V. Então, dá metade de 10 raiz de 2. Metade de 10 raiz de 2 dá 5 raiz de 2. Bom, essa foi nossa aula de produto vetorial. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha. Aguardo vocês para o próximo vídeo, que é o produto misto. E não se esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica.